Olá, essa é a nossa aula de física com o campo magnético. Foi a última atividade passada e hoje, nesta aula, faremos a correção detalhada. Número 1. O esquema representa os vetores V1, V2, V3 e V4 no plano horizontal pelo ponto F, passa um fio condutor retilíneo bem longo e vertical. Uma corrente elétrica I percorre esse fio no sentido de cima para baixo e gera um campo magnético no ponto P. Aqui eu tenho o esquema definido e embaixo aqui as alternativas. O campo magnético gerado no ponto P pode ser representado por um vetor cuja direção é paralela ao fio, pelo vetor V4, pelo vetor V3, pelo vetor V2 e pelo vetor V1. Aqui, primeira coisa, lembrar da regra da mão direita. A regra da mão direita diz o seguinte, que o dedão ele sempre vai apontar na direção da corrente. Aqui a seta da corrente indica que ela está indo para baixo. Então, pega a sua mão direita e aponta o dedão para baixo. Os outros dedos eles vão demarcar o sentido do campo magnético. Então, se eu observo a mão direita aqui apontando para baixo, eu tenho que vai ser formado um campo aqui em volta nessa direção. Esse campo ele se espalha em volta aqui de tudo, inclusive se chocando aqui no ponto P. Como eu observo, com esse redirecionamento do campo, o vetor que ele segue é exatamente o vetor V4. Então, essa simples ampliação aqui dos cortes do campo já me identifica qual a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra B, pelo vetor V4. Número 2. Um fio retilíneo longo é percorrido por uma corrente elétrica I, com o sentido indicado na figura abaixo. Então, aqui eu tenho a figura, eu tenho aqui a corrente elétrica, então aqui eu tenho o I, e essa corrente aqui está subindo. Também pela regra da mão direita, se está subindo, então eu tenho a formação de um campo magnético aqui em volta dela. E aí eu tenho aqui pontos em volta dessa parte. Os pontos A, B, C, D e o fio encontram-se num plano do papel. E os pontos B e C são equidistantes do fio. Intensidade e sentido do campo gerado pela corrente elétrica em cada ponto. É correto afirmar que. Então aqui eu tenho. Já que selecionando aqui eu tenho que esse é o sentido da nossa corrente. Então, aqui no D, a gente vai marcar que a setinha está entrando nesse plano. Se ela está entrando, o que eu vejo é o fundo da seta. Então, se eu vejo um fundo de uma flecha, a gente indica o X. Então, se o campo entra por aqui, eu vou ver o fundo da flechinha, então o X. Aqui no ponto C, no ponto B e no ponto A, que está mais distante, eu vou ter aqui a ponta da seta. Então, letra A. O módulo do campo magnético no ponto C é maior que o ponto B. Se eu observo aqui, eles estão aqui na mesma direção, aqui na mesma distância do fio. Se eles estão à mesma distância, eu não posso dizer que um é maior que o outro, eles devem ser iguais. Então, a alternativa está falsa. Letra B. O módulo do campo magnético no ponto B é maior que no ponto A. É a mesma coisa, né? Eu tenho aqui uma variação, só que o ponto A está aqui, mais distante. Então, o ponto A vai ter um campo mais fraco do que o campo B, que está mais próximo. Então, quem estiver mais próximo desse fio tem um campo mais forte em volta dele. Então, nessa letra B, faz sentido eu dizer que no campo magnético do ponto P é maior que o ponto A. E o sentido dele no ponto D está aqui em cima, ela está entrando na folha de papel. Exatamente, ela está entrando na folha de papel. Por isso que a gente marcou o X, dizendo que a seta estava entrando.
Então está correto. Então aqui a gente já marca que a letra B é a alternativa correta. Mas vamos avaliar a letra C e D também. Letra C. O módulo do campo magnético no ponto A é maior que no ponto B. Aí é o contrário. Letra D. O módulo do campo magnético nos pontos A e B são idênticos. Aí entre A e B não são idênticos. Observe que o A está bem mais distante do fio que o B. Então está incorreta essa alternativa. 3. Na experiência de West, o fio de um circuito passa sobre uma agulha. Então o fio é colocado em cima de uma bússola. Com uma chave C aberta, que aí eu tenho aqui, posso observar a chavezinha aqui e observo que ela não está fazendo o contato. Significa que não está ligado o circuito. Já na figura 2, o circuito está fechado. Então aqui está figura 1 desligado e na figura 2 ligado. E aí eu observo na bússola, que a bússola tem uma reorientação dela, quando ela está no circuito fechado. Por que isso acontece? Quando eu tenho um circuito fechado, eu estou dizendo que está passando uma corrente elétrica dentro desse fio, e esse fio naturalmente vai gerar um campo magnético em volta dele, e esse campo magnético pode ser observado com essa interação com a bússola, que ela sempre vai ser afetada por campos magnéticos. Então, nessa número 3. A partir desse experimento, conclui-se que a corrente elétrica estabelecida no circuito. Letra E. Gerou o campo elétrico numa direção perpendicular da corrente. Lembrar que aqui a gente não está avaliando esse campo elétrico, e sim campo magnético é perpendicular à corrente. Letra F. Gerou um campo magnético numa direção perpendicular. Aí eu posso dizer que sim. Ele gerou sim um campo magnético perpendicular. Então a alternativa é a F. G. Gerou um campo elétrico. Lembrando que aqui eu não está gerando esse campo elétrico uma geração paralela. H. Gerou um campo magnético numa direção paralela à da corrente. Aí lembrando, ela não é paralela, é perpendicular. Então paralela são um do lado do outro. E a perpendicular, ela corta. Não interfere na nova posição assumida pela agulha da bússola, que foi causada pela energia térmica. Quando eu tenho a passagem de um elétron em um fio, ele também gera uma perda por energia térmica, mas ela não vai induzir a mudança de uma bússola. Então a alternativa correta é a F. 4. Uma bobina é obtida enrolando-se um fio de forma helicoidal, como ilustrado na figura A. Configuração correta de campo magnético no interior da bobina, se ela é percorrida por uma corrente elétrica contínua no sentido indicado é. Então aqui eu tenho uma bobina, enrolou um fio aqui, e aí esse fio enrolado ele vai passar uma corrente elétrica nesse fio. Quando eu vou avaliar essas bobinas, eu posso utilizar esse esquema aqui. Continuo utilizando a mão direita, só que o que vai marcar aqui a corrente não mais o polegar, né? Não mais o dedão, e sim o dedo indicador. O dedo indicador vai seguir essa espiral indicando essa direção. E aí o campo ele vai ser marcado pelo dedão. Na ponta do dedão eu vou ter o polo norte e embaixo da mão eu vou ter o polo sul. Então o norte será marcado aqui pelo polegar e a parte de baixo aqui vai marcar o sul. E a direção do campo aqui é sempre na direção do norte. Observando esse exemplo, eu posso pegar a mão aqui e inclinar ela, que aí eu tenho exatamente a construção aqui desta bobina. Nessa bobina aqui, então, eu vou observar que o campo ele está sendo direcionado aqui, sempre indo para lado direito. Então aqui eu tenho a formação de um polo norte e aqui a formação do polo sul, com indicação aqui das setas. Então nessa número aqui, nós temos, número 4, nós temos que a letra D
é a melhor que indica esse sistema de campo que está sendo direcionado para a direita. Número 5. Um fio condutor retilíneo é muito longo, é percorrido por uma corrente elétrica que cria um campo magnético B. Nesse campo, nessa situação, letra A, B tem uma direção paralela ao fio. E lembrando aqui que não é paralelo, né? Perpendicular. Letra B. O B, esse campo, tem uma mesma direção em qualquer ponto equidistante do fio. Essa alternativa parece ser correta, né? Ele dizer que o campo ele vai ter a mesma direção, ele não vai mudar de direção, que sempre vai estar seguindo a direção da corrente, né? A corrente para um lado, o campo perpendicular. E sempre vai ser equidistantes no fio. Então, toda vez o fio ali, durante toda a extensão dele, eu vou ter o campo sendo formado. Então, essa alternativa B já me parece bem correta. C. O campo tem o mesmo sentido da corrente elétrica. Lembrando que ele não vai ter o mesmo sentido, né? Ele é perpendicular. D. O módulo de B não depende da intensidade. O módulo da força do campo ele depende da intensidade da corrente elétrica. O módulo de B diminui à medida que a distância em relação do condutor aumenta. E aqui o contrário, né? Essa força ela vai ser inversamente. Alternativa 5B. 6. Lê atentamente as afirmativas que seguem. Primeiro, o polo norte geográfico é o polo sul magnético. Correto. Polo norte geográfico é sim o polo sul. 2. Em um ímã permanente, as linhas de indução saem do polo norte e vão para o polo sul, independentemente de estarem na parte interna ou externa do ímã. E aí lembra aqui que eu tenho diferenças da parte interna e externa do ímã. Então, a alternativa aqui, 2 falsa. 3. Considere a agulha de uma bússola e a extremidade que aponta para o norte geográfico é o polo norte magnético, correto, né? Já que são inversos. Então, a alternativa correta ficou 1 e 3. 1 e 3, letra E. 1 e 3. 7. Considere as seguintes afirmações. Um pedaço de ferro comum se transforma em um ímã pela orientação de seus ímãs elementares. Então, quando eu penso nos átomos, ali eles vão ser redirecionados, átomos, ligações desse material, constituído pelos seus átomos. O 2. O campo magnético de um solenoide pode ficar mais intenso com a introdução de uma substância ferromagnética no seu interior. Sim, porque o ferro ele tem a propriedade de alinhamento, né, dos átomos que formam ele, e aí vai fornecer esse campo, sim. 3. Nas substâncias ferromagnéticas, né, que sofrem o efeito, por efeito de um campo magnético externo, ocorre um alto grau de alinhamento dos ímãs elementares. E sim, né, ele consegue se alinhar e aí forma-se um ímã também. Então, a alternativa 1, 2 e 3 são corretas, letra E. 8. A figura representa um condutor retilíneo C. Então, aqui eu tenho um fio, aqui essa partezinha aqui é um fio. Só que ele está deitado aqui, é como se ele tivesse projetado aqui para dentro da tela. De grande comprimento, perpendicular ao plano da página, e uma agulha magnética está do lado dele, situado no plano também. Então eu tenho esse fio que entra dentro da tela, e do lado eu coloquei essa bússola aqui do lado, a qual pode girar livremente, tendo o apoio do ponto A. Então ela está presa num ponto A central e ela pode girar. O
que eu vou imaginar? Tem uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica aqui, então eu tenho um fio aqui, ó. E ele entra aqui dentro da tela. Então tá o fiozinho aqui e ele está entrando na tela. E aí eu passei aqui uma corrente. E pela regra da mão direita, essa corrente aqui, já que a corrente está entrando também, por isso que eu vejo o fundozinho da seta, pela mão direita eu vou gerar um campo em volta fazendo esse direcionamento. Se ele tem esse direcionamento, lembrando aqui que a ponta desse campo para o norte, nós vamos observar que essa bússola ela vai indicar um novo norte aqui e aí ela vai alterar desta forma. Então essa bússola vai inclinar na direção do ponto 4. Então a questão correta é a letra D. Um solenoide de extremidades A e B é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme mostrado na figura abaixo. Com base nas informações na figura, analise a veracidade, né, V para verdadeiro e F para falso. Então aqui eu vou comparar esse solenoide com a regra aqui da mão direita e tentar acompanhar esse campo magnético que é formado. Segundo a mão direita eu vou ter essa situação aqui. Então eu vou pegar o polegar e vai formar o nosso campo nessa situação de solenoide, né, por conta das espiras, e o nosso dedo indicador vai fazer a voltinha junto com a espira na direção dessa corrente. Então, observando aqui, ó, a corrente aqui, eu tenho a figura do lado, eu observo essa formação aqui, que é semelhante a essa, onde eu tenho essa passagem até sair aqui. Então, essa é a posição. Se eu tenho essa posição, eu vou ter o fluxo do campo nesse direcionamento. Lembrando, se eu tenho esse fluxo, aqui vai marcar o norte e aqui vai marcar o sul do campo formado. A é o norte magnético do solenoide. Lembrando, o A não é o norte magnético, ele é o sul. Então, a primeira questão, falsa. Uma bússola colocada junto à extremidade B sobre o eixo do solenoide. Então, ele vai colocar uma bússola bem aqui no solenoide. Ela terá o sul magnético próximo a B. E aí sim, se aqui é o norte, a parte da bússola vai apontar o sul. Então, sim, é isso que ocorre. As linhas de indução do campo magnético dentro do solenoide são retas e igualmente espaçadas entre si? E aí sim, apesar do meu desenho não ficar tão bom assim, mas é isso que ocorre. As linhas aqui serão paralelas entre elas. Então, essa alternativa também é verdadeira. Então, ficou FVV. A alternativa correta, letra E. Questão 10 e última. Quando se tem uma barra de ferro magnetizada, pode-se explicar essa magnetização admitindo que foram: letra A, acrescentados elétrons na barra. Mas lembra que não, né? Não é necessário acrescentar elétrons a ela. B, retirar elétrons também não vai fazer com que ela fique magnética, nem acrescentar nem tirar. Acrescentar ímãs elementares à barra, aqui dá para pensar um pouco. Letra D, retirados ímãs elementares. Não sei se dá para tirar os ímãs, não sei se dá para acrescentar, mas creio que essas duas coisas aqui não sejam possíveis. E ordenar os ímãs elementares. Lembrando que um ímã, ele nada mais é do que o material interno dele totalmente alinhado, formando um campo. Então, essa ordenação é que gera os ímãs. Então, a alternativa correta, letra E. Essa foi a nossa aula de correção. Até a próxima aula e continue estudando.